De boas, galera! Tudo bem? Você sabe qual é o osso que já foi uma roupa? Não, esse cara hoje tá louco mesmo, né? Eu já conto pra vocês. Hoje, episódio 66. Recebo aqui Marina Bidóia, ela que já veio no episódio 47, foi a responsável pra gente ter vindo aqui pro YouTube. Eu gravei com ela pro Spotify, ainda lá no Zoom. Ficou muito boa a conversa, mas a dinâmica das imagens é terrível. Aí ali eu olhei, eu falei assim, gente, eu tenho que melhorar esse negócio em respeito a todo mundo que ouve a gente. E Marininha, ela tá dominando a náutica de um jeito nunca antes visto. Ela constrói o barco, ela constrói a marina, o porto e ainda navega. Então o barco, a marina fazendo marina, olha só, né? E você queria saber então qual é o osso do corpo humano que já foi um terno? Ah, não, já foi uma roupa. É o externo, ele deixou de ser terno. E se você ficou até aqui, muito obrigado, parabéns. Marina Bidóia, depois dessa, já assim mostra o nível da conversa, assim que ganha audiência. É pra segurar os primeiros 30 segundos. Tem que fazer uma pergunta capciosa, né? Mas tem pior, tem a minha favorita. O menininho perguntou pro Papai Noel, Papai Noel, você rói unha? E o Papai Noel, ho, ho, ho. Pode ir. Eu acho que com isso temos um engajamento necessário. Vamos falar de vela. Tá, vamos. Marina Bidóia, mais jovem capitã amadora a completar a regata Recife, Fernando de Noronha, 24 anos ainda? 24 anos ainda. Muito bem. Quase chegando nos 25, já em crise, um quarto de século aí. Nunca se sabe. Não sabe de nada. É um número cabalístico, aí eu fico meio nervosa. Se quiser trocar, a gente troca. É aquela coisa, bateu 100 milhas, fico nervosa. 1000 milhas, todos os números assim muito redondos, 25, vai chegando nos 30, dá um... E aí, numa piada interna, eu queria te dar um joinha por você ter completado. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns por ter completado esse feito. Mas essa menina aqui, sem fazer trocadilho com o barco, menina. Eu brinco que já navegou muito, mais que muito marmanjo do Facebook. Principalmente eu tenho treta com o pessoal do Facebook. O pessoal do Facebook é muito bravo. Eu Facebook faz tempo. Eu só posso porque minha avó tá lá ainda, então eu tenho que atualizar ela às vezes. Normalmente quem tá no Facebook é vó... Com todo respeito do Facebook, por favor. Eu tenho a tendência de ser meio misa, assim, tipo assim, paz mundial, então. Não, tá bom. Deixa que só eu levo a bronca aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem. Sobrevivemos a primeira navegação em solitário. Aí eu queria que você contasse pra gente aqui. Antes de você fazer a regata Recife, Fernando de Noronha, você fez uma travessia que eu já fiz em condições melhores que a sua. Melhores... Bom, se eu continuar, vai acabar aqui o programa. Mas melhores, eu quero dizer, em barcos maiores, mas não sei se melhores na vibe. Mas que é Salvador Recife. Que Salvador Recife pode ser bem desafiador. Acho que na nossa última conversa a gente falou sobre isso, mas lá era expectativa, aqui já é realidade. Como foi Salvador Recife? Eu acho que eu vou voltar um pouco antes, como foi Salvador, porque Salvador todo foi um episódio, né? Então conta pra gente. Eu cheguei todo o rolê da Europa, assista o episódio anterior pra entender o 47, que é eu vou deixar aqui na descrição, o card. E fiquei, acho que 15 dias em casa e já fui pra iniciar o projeto Menina, né? Que era Mini na Refeno, e aí virou Menina e todo o marketing por trás disso. E cheguei em Salvador para pegar o barco com o Kanchu, que já tinha feito a Mini Transat, que ajudou o Nestor Volker a projetar o Skipper 6.50, que é o Mini que a gente tem no Brasil, né? A culpa é dele, né? A culpa é dele. Que bom. E ainda bem que tem pessoas assim, né? Que incentivam esse tipo de coisa. E aí fui conhecer o barco e adesivar o barco com todos os apoiadores e patrocinadores, que, nossa, graças a... Ele deixou você trocar o nome do barco, né? Deixou eu trocar o nome do barco temporariamente, né? Sempre ficou bem claro que era uma mudança temporária. E depois do fim do projeto ele queria roubar o nome do barco pra ele, porque ele gostou muito, ele achou incrível a mídia que o barco teve, que o barco ficou conhecido. Porque aí a hora que você tira os adesivos, o barco volta a ser o 872, o Mini, poucas pessoas fazem a ligação. E foi muito... corrido, assim, porque eu tive 3 dias entre chegar em Salvador e iniciar a janela meteorológica que eu tinha pra sair com o barco. Então, você em 3 dias tem que conhecer o barco que você vai navegar 1.400 milhas sozinha, não é exatamente uma coisa tranquila, né? Não. E, assim, a gente chega em Salvador, vai lá pra Marina Aratu, eu não conhecia nada, eu tava falando com todo mundo online até então. Eu já tinha conhecido o Canchu na Semana de Vela. Navegado em Salvador? Nunca ainda? Não, já tinha navegado quando eu fiz Uruguai e Recife, eu passei por Salvador. Mas assim, entrei no Senab, saí, nunca tinha ido pra Aratu, nada, tal.
E... Que é lá mais pro fundo da Bahia. Que é lá mais pro fundo, e é engraçadíssimo, porque são vários canais, né? Eu falei, gente, será que o barco vai passar eu de mini? Aí eu olhando assim, falei, gente, será que eu vou passar o barco muito apertado? De repente sai um gigante, um petroleiro, né? Eu falei, acho que o mini passa. Então, é bem maior do que parece. E, bom, 3 dias pra conhecer o barco. E eu fiquei muito nervosa por conta da mídia, né? Eu acho que velejar é a parte mais legal do projeto inteiro. Tudo que tem que fazer antes do projeto acontecer é a parte que ninguém te prepara para, né? Que é, você tem que expor a sua vida, você tem que tirar fotos, você tem que dar entrevistas como essa. Mentira. Mas tem que estar de bom humor. Você tem que mas aqui tem uma vantagem, você pode me xingar, não tem problema. Não, assim, com toda a cordialidade do mundo, eu tento ser uma pessoa elegante e tal, mas... a parte que ninguém te prepara é isso mesmo. De repente você tá na televisão da Bahia e você fala, meu Deus, eu nunca nem vi televisão na Bahia e eu estou dando uma entrevista para a Globo que vai sair aqui, sabe? Então é um choque, assim, que é óbvio que é muito bom, é muito importante, principalmente para quem me apoiou ter essa visibilidade. Então sem dúvida, é muito mais a agradecer do que a reclamar, mas reclamar é meu esporte preferido, eu velejo por opção. Então a gente sempre vai reclamar um pouquinho das coisas. E foram dias muito intensos, eu tava conhecendo o barco, eu sabia que eu ia estar de cara feia, que eu ia estar mal-humorada, que eu ia fazer muita besteira, porque eu acho que até hoje, eu olho pra trás e falo, não sei se eu tava pronta pra fazer o que eu fiz, mas eu fiz, tá feito, é isso, mas eu entendo quem questiona, porque eu questionei o tempo inteiro, assim, eu tava sozinha no barco, me dando bronca, falando, como que você fez isso? Funcionou e tal. Mas a saída da Bahia foi todo esse caos, assim, tipo, eu quis contextualizar, porque imagina, eu sabia que eu tinha 3 dias. Em 3 dias eu dei, 5 entrevistas, eu gravei 2 matérias, tive que tirar um monte de foto, fazer vídeo, e aquela coisa, eu aprendendo a lidar com o Paulo Spinnaker deste mini, que era um pouquinho diferente dos outros, e um drone voando, assim, eu queria jogar escota no drone pra parar de voar aquele negócio. Mas não, a gente se controla e grava e fica legal e tal, o patrocinador fica feliz, é o que importa, seguimos. Todo esse estresse, a gente acaba não conseguindo conferir tudo que precisa conferir no barco, né? Porque acaba que as prioridades são outras, infelizmente. Não era, né? Eu odeio quando as coisas saem do plano, mas velejar é justamente lidar com as coisas saindo do plano. E aí eu fui fazer a saída, e aqui vem um grande... Não um spoiler, porque já foi, né? Mas acho que é uma das grandes revelações, que eu tive 2 saídas com o barco. Ah! É! A primeira não foi? A primeira não foi, rolou uma tentativa falha... Mas que jamais seria divulgada ao vivo, porque, né? Eu acho que ia complicar um pouco a imagem da coisa, né? Depois de sair na Globo, depois de ser rebocada, foi rebocada? Foi rebocada pela grande Marinha do Brasil, muito obrigada aos envolvidos. Obrigado, Marinha do Brasil, prestando esse serviço. Muito Mas o que aconteceu? Quebrou alguma coisa? Eu acho que, enfim, a gente tem que saber a hora de parar, né? Mas tinha acabado de começar. Tinha acabado de começar, justamente. A minha primeira decisão como comandante foi voltar ao porto. E foi muito difícil, porque eu sou teimosa e eu não queria desistir, ainda mais de uma coisa que eu me preparei tanto, que eu, enfim, estava tão na minha cabeça apta a fazer. E se expôs. E me expôs, e me comprometi com as pessoas, me comprometi com patrocinadores, me comprometi com a eu criança que não gostava de velejar de optimista, sabe? Eu estava comprometida com esse sonho e com todas essas... Tudo isso que já foi falado. E aí a hora que eu saio com o barco, era pra eu ter saído 3 da tarde, que era quando a Baía de Todos os Santos já tá vazando a maré, então ia facilitar a vida. Só que atrasei um pouco, não sei o que, acabei saindo 5 da tarde. 5 da tarde, naquela posição, já é um sol de quase 12 horas, então 5 da tarde você sai no pôr do sol. As fotos ficaram lindas. Agora, a luz acabou muito rápido. Sim. E aí fui ligar a luz de top e não funcionou. Aí o piloto automático não estava segurando na posição do contravento para conseguir subir as velas. E aí, não conseguindo manter o piloto no rumo, falei, vou ficar no motor de popa mais um pouquinho enquanto tento consertar o piloto. Aí o motor de popa não funcionou. Aí eu falei, bom, já temos aí 3 falhas. Acho que já é o suficiente para retornar, né? E eu tinha deixado toda a equipe de mídia assim, não postem nada que eu tô saindo enquanto eu não cruzar o farol da Barra. Se eu não cruzar o farol da Barra... Isso foi tudo antes do farol da Barra? Isso foi tudo antes do farol da Barra. Foi entre ali o Forte de São Marcelo, que é onde fica o Senab, e o farol da Barra. Quer dizer, nada? Nada. E nesse trecho... Prédio da Ivete ali. Prédio da Ivete, não sei onde é, mas possivelmente fiquei horas olhando pra ele. Ficou. Porque foi assim, eu não consegui subir a grande, deu falha em 2 pilotos automáticos, o motor não ligava, eu falei, bom, eu tenho 400 milhas até o próximo porto. Não dá pra eu sair assim de noite, né? Eu estou sozinha. E
E praticamente nenhum abrigo, aliás. Não, esse trecho tem em Salvador, desculpa, tem Maceió e tem Aracaju. Sim, mas estão lá na frente. Estão lá na frente, justamente. Maceió, Aracaju tá acho que 150, 200 milhas e Maceió umas 100 milhas daí, né? Mais que Santos Paraty, é longe. E bom, eu achei melhor voltar, então depois de muitas brigas internas, e teve choro e teve vela, teve muito choro e pouca vela, digamos assim, eu decidi voltar. Só a maré a favor. Aquela maré que tava me empurrando pra fora, continuou me empurrando pra fora, só que eu sem motor de popa, sem grande, só de genoa. E aí, de repente, eu escuto um alerta da Marinha, assim, embarcação à deriva no meio do porto da Baía de Todos os Santos. Virou um securité. Eu virei um securité, olha que legal, que chique, né? Eu virei um anúncio de securité no meio da Baía de Todos os Santos. Acho que era 13 de setembro, uma coisa assim, que era o dia inicial, 10 dias antes da largada da Refeno, né? Era pra estar tudo certinho. E aí não deu. Então, acho que aceitar e voltar foi mais difícil do que sair. E aí voltei... Tentei dormir, né? Obviamente não dormi. Tô rebocada pela Marinha até o Senab. Fui rebocada pela Marinha até o Senab. Cheguei lá, chorei um pouquinho, porque, né, faz parte. É muito difícil, acho que é muito mais difícil desistir do que começar. Porque desistir é pra sempre, e pra sempre dura bastante. Dura bastante. Então eu menti pra mim mesma e falei, não, isso aqui não foi uma desistência, não foi uma falha, foi um teste. Foi uma primeira saída teste pra eu conhecer o barco. Afinal, eu tinha navegado 2 horas dentro da Baía de Aratu com o barco até então. Então foi uma decisão... Que é um barco também que tava parado, né? É um barco que tava parado, é um barco que assim, o Canchu trabalhou bastante no barco pra deixar pronto pra mim, mas mesmo assim ele tava cuidando do barco dele, que ele também ia correr a Refeno no Fast 500 dele, então realmente o barco não tava... Eu não tava exatamente apta, o barco não tava exatamente apto, mas a gente falou, a gente vai se resolver aqui e vai dar certo. Mas a primeira tentativa falhou. Então foi muito frustrante, mas não desisti, assim, eu desisti daquela tentativa de saída, voltei para Salvador, resolvi o que dava para resolver, e saímos de novo no dia seguinte, mas aí tipo meio-dia, não era nem meio-dia, acho que era 10 da manhã, eu já tava saindo com o barco. Mais cedo, mais luz, com mais luz, maré vazando de novo, e aí saímos, e aí a gente saiu, e aí eu passei o Farol da Barra. E aí eu falei, ok, agora vai. Aí anunciamos a saída oficial da menina. E aí começou, de fato, o projeto. E aí é uma sensação muito doida. Eu acho que eu fiquei umas 20 horas sem falar nada. Tipo, em completo silêncio. Porque eu não precisava falar nada. Eu tava sozinha velejando. E tinha sinal de celular. Você respondia umas coisas. Às vezes sim. Quando eu tava mais perto da costa, às vezes eu respondia. Mas eu evitava, assim. Eu falei, eu quero... sentir estar sozinha no meio do mar, mas enquanto eu estava perto da costa eu não precisava, eu já sabia que eu ia ficar bastante tempo longe, então eu respondi ainda nos primeiros momentos, e enfim, no que eu saí, eu dei de cara com um contraventinho incrível, foram uns 2 dias aí de contravento, sei lá, uns 12, 15 nós de vento constante. Mas na cara, né? Bem na fuça, assim, você vê o trek, até hoje é quase uma linha reta, um zigue-zagão daquele, assim, que você não consegue ângulo. E pra dormir a primeira noite foi complicado por conta disso, porque eu marcava 20 milhas pra fora, pra ter 4 horas de sono, eu tava dando uma média de 5 nós aí. Uhum. Então 20 milhas eu durmo, aí eu cambo, aí eu volto 20 milhas. Aí 20 milhas, eu nem voltava 20 milhas, né, eu voltava um pouco só pra, ganhar altura, e fui indo assim. Só que nesse trecho, entre Salvador e o Rio São Francisco, ele tem muita coisa acontecendo, né? É pesqueiro, é cargueiro, é tudo, todo mundo, enfim. E ainda vem o coice do São Francisco já, né? E ainda vem o coice do São... Mas quando chegou no São Francisco, eu já tava me entendendo melhor com o barco. Eu já tinha entendido como funcionavam as baterias, ou melhor, como não funcionavam as baterias. Teve problema de bateria? Tive problema de bateria. No segundo dia de viagem, acho que quando eu bati 200 milhas navegadas, as minhas baterias estavam em 10.2. Ou seja, era peso. Basicamente um pezinho bacana. E aí, mas tinha solar? Hã? Tinha carregado placa solar? Tinha placa solar, só que ela carregava, assim, 50% do que eu precisava pra encher a bateria. Basicamente, eu tava gastando mais do que eu tava gerando. O piloto consome bastante, né? O piloto consome bastante e eu precisava do piloto pelo menos 4 horas por dia pra conseguir dormir. Então, nesse momento em diante, eu comecei a fazer um super racionamento de energia, mantive só o AIS ligado, o VHF era o de pilha, pra, enfim, poupar o máximo de bateria que eu pudesse.
Luz de navegação eu ligava só quando, tipo, o sol já tinha caído. Desculpa, Marinha, não liguei às 16 horas, às 18 horas, como manda o protocolo. Eu liguei um pouquinho mais tarde, mas era o que dava pra fazer. Era o que tinha. Era o que tinha. Eu também não tinha o velame mais, assim, apropriado pra isso. Eu tava com uma Genoa 3 ali, mais ou menos, era uma buginha. Então, não conseguia atingir velocidades tão estonteantes. Mantinha a vela risada porque o mini ele até funciona melhor no primeiro riso. Quando ele tá com a vela muito cheia, ele acaba drenando muito, assim. Se eu tivesse numa regata... contravento. Se eu tivesse numa regata com outros minis enfim... Existem condições em que andar com a vela cheia é ótimo, mas... Porque eu tava fazendo, o primeiro riso ali eu ficava tranquilo, o rendimento do barco não caía tanto, então valia mais a pena. E aí foi assim, cheguei no São Francisco... Foi muito emocionante, assim, porque era uma coisa que eu até tinha falado pra você que eu tava ansiosa pra ver como seria passar por lá com o Mini. E é legal porque quando eu fiz a Fashion e tinha outras coisas, tinha uma pedra no meio do caminho. Neste trecho tinha um rio no meio do caminho, tinha o Rio São Francisco no meio do caminho, não era uma coisa pouca, né? E diferente dos outros barcos com a quilha mais longa ou com full kill, não sei o que, você não percebe nada no Mini, porque ele é um barquinho muito pequenininho. Passa por cima ali. Você passa ali quase flutuando, você nem sente o tapão, né, que a gente leva nos barcos maiores, você nem percebe. O que, de certa forma, é bom, porque do São Francisco pra frente foi uma sequência de pirajás enlouquecida. E ainda bem que eu tava mais perto da costa, porque... E pirajá com muito vento ou só chuva? Vento, tipo assim... Ventão mesmo. 45, que cheguei delícia. A pegar. Gostoso, legal. De mini sozinha. De mini sozinha. E eu percebendo, assim... Eu já tinha pego um pirajá, mas eu já tava 2 dias dormindo só 4 horas e com uma atenção full 24 horas por dia, me acostumando com o barco e todas as... Enfim, lelé da cuca, eu tava completamente biruta. A hora que começou o vento, eu não tinha me tocado que era um pirajá. Tipo, eu tinha visto, o primeiro principalmente, eu não tinha me tocado que era um pirajá. Eu só senti um vento muito, muito, muito forte e numa direção que eu não conseguia fazer o barco continuar no rumo que eu queria. Porque o pirajá é isso. Agora eu sei que você vê o pirajá, você dá a aleta pra ele te leva pra onde ele quiser e dali pra frente você se resolve. Se você tiver lazeira, né? Se tiver longe de terra. Justamente. Perto, vocês pegam na largada de refeno, pega pirajá. É uma delícia. Não, é ótimo. E aí esse primeiro foi bem traumático, assim, ainda mais porque a minha extensão na cana de leme quebrou no primeiro pirajá, foi lindo. Eu tinha uma porquinha, né? Aí eu fui tentando manter no rumo, a porquinha foi e ela caiu. E você ouviu ela caindo, né? Eu escutei, eu juro que eu escutei. Eu falei, pronto. E foi embora? Não, dreno? Ela ficou no mesmo que lugar. Obediente. Assim, 40 nós de vento acontecendo por 15 minutos, um auê danado e a porquinha lá, intacta. Sabe o que isso prova? O quê? O seu anjo tava lá, né? Não, mas, tava lá, gente, segurando. O meu anjo ele Essa tá de porquinha férias não até tem. agora. Eu tô em terra, na casa da minha avó, quietinha, pro meu anjo descansar, porque esse coitado passou por muitas coisas. Ele passou por umas coisinhas aí. E, bom, passaram o primeiro pirajá, entendi umas coisas, né, que você não controla o vento, aquela famosa música Não Sou Eu Quem Me Navega é o mar, isso é bem literal quando se trata de pirajás. E um pouquinho depois do primeiro, eu acho, aí já me confundo um pouco na temporalidade da coisa, mas eu encontrei com o pessoal do Papaléguas, de Salvador, que tava descendo, eu tava no barco, assim, de repente eu vejo um veleiro vindo, só que no IS não indicava quem era, não sei se tava com pouca bateria, o que tava acontecendo, e não tava marcando exatamente que barco era aquele. Eu falei assim, será que esse barco tá me vendo, né? Eu peguei a buzina e falei, peraí, tem alguém aqui. E aí passam eles, e é tipo assim, manda um vídeo pra sua mãe. Eles estavam em vídeo chamado com a minha mãe, sei lá com que sinal, como eles estavam fazendo isso. E aí foram dar um paradeiro, assim, um sinal de vida. Sua mãe agradeceu. Minha mãe ficou muito feliz. Gente, a minha mãe foi a pessoa mais perguntada durante essa refeno, porque falava... Como que será, né? Como você tá? E sua mãe, como que ela tá? Nossa, gente. Ela tava ótima, assim, a minha mãe, ela veleja, ela é mestre amador, tem habilitação e tal. Mas ela confia que a filha dela é maluca, mas nem tanto, sabe? Acho que ela sabe que eu não ia fazer nenhuma irresponsabilidade. Então, fiquem tranquilos, o coração da minha mãe tá ótimo, ela tá muito bem, obrigada, ela não infartou. E aí, depois de vários pirajás em sequência, e teve uma hora até que, não sei se foi você que comentou, ou o Jonas, que eu comecei muito mais pra leste do que eu deveria pra chegar em Recife. E foi justamente isso. Eu tinha ido muito pra terra, porque eu tive que trocar a bateria, né? Chegou uma hora que minhas baterias acabaram, então eu tive que pegar a terceira bateria e fazer a troca. Uma coisa tranquila, baterias de carro. É uma coisa leve. No Mini, que é um barco que eu não consigo ficar em pé, então você fazia aquela troca com o barco adernado navegando, com o piloto
assim, que já tava dando umas falhadas porque tava com pouca bateria. Acabei chegando muito perto de terra. E aí eu dei um bordo pra fora. Só que no que eu dei esse bordo pra fora, veio uma sequência de 5 pirajás. E aí eles foram me levando assim, tipo, vambora, vamos lá. Então, na hora eu até comentei, mas eu falei, mas só ela sabe o que ela tá passando, porque palpitar de fora... Aliás, travessia é bom a dos outros de fora, assim, você palpita... Eu tô amando acompanhar a regata, ficar no tracker ali, vendo, eu falo, nossa, ele vai pegar um ventão, né? E o tempo passa rápido, porque ótimo. Você vai fazer outra coisa, quando você olha, já andou 20 milhas, mas pra quem tá lá fazer essas 20 milhas... Nossa, nem 20 milhas... Foi exatamente o que demorou entre acabar o último Pirajá e eu cheguei... Porque foi o que eu abri, assim, de Recife, né? E aí chegou a teoria, tipo assim, não, ela tá sendo muito responsável, ela tá abrindo pra não chegar de noite em Recife. Corta pra eu no barco. Eu só quero chegar, tanto faz se vai ser de noite, eu já entrei nesse porto, eu sei a luz que eu tenho que achar, vambora. Eu só quero chegar. Eu só quero chegar. E os Pirajá te levando pro Senegal. Exatamente, eu já via Moçambique ali ao longe. E aí eu comecei Aí eu dei o bordo pra voltar. E aí acabou a luz, eu falei, ok, último pôr do sol, vamos aí. Eu anotei Eu cheguei a ponto de anotar as coordenadas da boia no papel e plotar na carta, porque eu não sabia se ia acabar a bateria, né? Sim. Eu já tava sem o último Pirajá. Quando começou a sequência de Pirajás, eu já tava sem piloto. E daí pra frente eu fiquei sem piloto, acho que umas 12 horas. Depois de 3 dias navegando sozinha. Eu tava ótima, assim. Eu tava de bom humor porque eu tava completamente maluca, entendeu? Eu já tava assim... Essa foto é nessa travessia? Essa foto é nessa travessia, é um pouco antes... Mas antes foi de ficar... Essa foto não é de quem ficou 12 horas no piloto, foi antes? Não, foi antes, com certeza. Isso aí eu ainda tava feliz, eu ainda tava achando ótimo, ainda não tinha descoberto um Pirajá, entendeu? Tava tudo bem. Eu acho que foi bem depois, quando acabou o contravento, que eu consegui tirar o riso. E aí eu consegui, tipo, navegar O barco andou bem, a gente andou... Chegou dias de fazer 7 nós de média. Tipo, o barco tava andando bonitinho, assim. Eu gosto muito do Mini, né? Eu tenho um carinho por esse barco. E ele bem reguladinho, ele vai bem. E a favor do vento. E a favor do vento, melhor ainda. Travezinho. Outra vez. Perfeito. Agora em Orça apertada nem é pra andar. É uma máquina de lavar, né? A 2 nós. A 2 nós. É linha d'água, não tem muito o que fazer. 6 metros e meio é 6 metros e meio. A física funciona. Pra eu que sou de humanas, isso é difícil de aceitar, mas funciona. É tão difícil quanto os prédios tortos de Santos. não faz sentido, mas funciona. Poxa. Bom. Tá bom. Mas eu mostrei pra a gente pegar lá na balsa, eu mostrei pra elas, não os prédios que elas já conheciam, mas eu mostrei o Torto, o pessoal que conhece aqui de Santos. É que o Torto tem, Gustavo, lá no baixão lá, afundado. Bom, e aí chegamos em Recife à noite, e é muito mais difícil do que parece você achar a luzinha, né? Eu falei, eu sei a luz que eu tenho que achar. Tem aquele mole na frente ali. Tem aquele mole na frente. E o problema não é o mole na frente. Na minha grande cidade de Recife, uma megalópole cheia de luzes, né? Cadê a sua luz? Uma luzinha verde, uma luzinha vermelha entre tantas luzes. E os navios também que ficam parados no porto, que eles hoje em dia ficam em posicionamento dinâmico, não ficam ancorados. Então, às vezes no AIS mostra que eles estão, tipo, ponto 1 lá de velocidade. Fico, meu Deus, esse barco está manobrando, ele está parado, o que está acontecendo? Então, eu, evitei ao máximo passar eu chamo, quando é assim eu chamo. E eles respondem, né? Eles respondem, principalmente voz de mulher no rádio. Eles adoram responder, é ótimo. Esse problema ainda não tive. Nossa, essa é bacana, isso é bem legal. Cada resposta bacana que você recebe, nossa, elegante, muito legal. Mentira. Já é uma cantada, xingamento. Eu gostaria de falar com o comandante do barco. Sim, sou eu. Você tá falando com o comandante do barco. Desculpe. Não, fique tranquila. Sorria, acene, passe por nós e tá tudo bem. E dentre outras coisas incríveis assim que eu escutei. Entendeu? Por essa eu não imaginava. O seamanship funciona muito bem quando a sua voz fica mais grossa no rádio, entendeu? Quando você chega, oi, boa tarde, aqui é o veleiro Menina se aproximando da sua embarcação. Eles falam, que bonitinha, passa bem, sabe? Ninguém leva muito a sério. Então é complicado. Mas a gente supera e a gente faz acontecer, porque fala assim, eu tenho um barco e uma vida a bordo. Gente, essa eu nunca ia imaginar. Principalmente a galera que fala que, enfim, tá no porto sem fazer nada, parado, né? Passando uma menina ali. Que bonitinha, o equivalente na navegação a passar na obra. É o equivalente à navegação a passar na obra. Eu fiquei chocada. Eu não esperava por essa. Porque assim, quando eu preciso de informação meteorológica, eu falo com os pescadores no rádio. São as melhores pessoas para passar meteorologia. E nunca aconteceu isso. Respondem.
Agora, os bonitão, né? Enfim. Pior que nem são tão bonitão assim. Eu não vi, eu não queria ver. Tá tudo Eu tava certo. bem de boa, sozinha no meu barco, na maior paz de espírito. Eu e o podcast do Mano Brown, entendeu? Ali escutando várias filosofias incríveis. Mas aí chegamos em Recife de noite. O Átila do Atrevida estava me recebendo, o comandante do Atrevida. Fiquei muito feliz com essa recepção. Porque eu deixei bem claro, eu falei, eu preciso de um reboque. Não tem motor de popa pra variar, né? Porque o motor de popa, ele sempre deixa a gente na mão. Você levou e não funcionou? Eu levei, assim, pro forma. Nem leva. É só pra ter. É porque a Refeno exige que você tenha, né? Sim. A autonomia de 150 milhas. Eu tinha. Você levou combustível? Não fala. Não levei combustível. Porque, meu Deus do céu. Na verdade, eu levei. Não, mas pra 150 milhas, num motor de popa, você acabou. Você eu levei no cabanga, dois tanques de um de 40 litros, um de 20 litros e já era foi o que muito. tinha. Eu levava o de 20, olha lá. Enfim, era o que tinha. Era bom até pra coordenar um pouco de peso quando eu precisava de mais escora. Tá. Então, fez sentido levar. Mas, enfim, chegamos em Recife, acho que era tipo 2 da manhã, por aí, 1 e pouco da manhã, bem de madrugada mesmo. Aí o Atila me ajudou a rebocar o barco, botar a marina ali certinho. E aí no dia seguinte eu fui pro Cabanga. E aí começou a Refeno, a aventura Refeno. Você chegou que dia da semana, Ana? Já tava aquele clima de festa bom? Já tava. Na verdade, eu cheguei durante a festa de abertura. Tá. Tipo, o pessoal ainda tava no rolê e eu tava chegando. Então, tipo, eu não peguei a festa de abertura porque eu tava, né, acabada. Não sei porquê, eu tava meio cansada. Tava um pouquinho exausta. E aí eu fiquei dormindo. Mas aí no dia seguinte eu fui. Aí o pessoal do Cabanga, que era um dos meus apoiadores, me colocou na... Ficou lá dentro. Fiquei lá dentro, na piscina. Me colocaram na primeira vaga do pier. O que foi, assim, muito chique, porém, eu não queria tanta gente em volta. Mas virou ponto turístico. Virou ponto turístico. E, assim, foi muito legal. Foi muita menina fala comigo, tipo, filha de velejador, esposa de velejador. E, assim, ai, que legal que você tá fazendo. Não, vem conhecer o barco, tá. Teve bastante gente sem noção que, tipo, entrava no barco achando que era barco de exposição. Eu, tipo, peraí, que eu tô arrumando um negócio aqui, não entra não, sabe? Então, foi literalmente ponto turístico. Mais mídia? Mais mídia, todo dia aparecia um repórter lá. Tem umas matérias que eu nem sei onde foi parar, mas que tava lá, que foi gravado. E você assiste? Não, eu tenho vergonha. Eu odeio escutar minha voz gravada, então eu nem escuto áudio. Todo mundo. Pra mim nunca aconteceu. Tá lá, eu sei que tá. Eu também aqui eu não escuto. A Vivi, quando ela participa, ela não ouve. Esse ela vai ouvir, porque só eu aqui. Eu achei que a Vivi estaria entre nós hoje. Eu também, mas hoje ela trabalha. A Vivi, que é uma das grandes inspirações para a navegação dupla solitário, né? Aquela Santos Rio icônica que ela e a Joana fizeram. Joana tem que vir aqui, Joanex. Joana que tem que vir aqui, é uma briga. Rolê. É uma rolê. Eu falo rolê, mas é rolê. Tem que irritar ela. Justamente. Ela escuta, gente. Oi, Joana. Mas é isso, aí chegamos no Cabanga e só tinha que reconstituir o barco, né? Porque entender o que aconteceu com as baterias, revisar a placa solar, revisar toda a iluminação. Teve. É verdade. Mas teve muito. Revisar ou consertar? Teve muito. Revisar deu muito pau? / consertar. Tá. Porque, vamos lá, o motor de popa, eu fiquei praticamente foi no mesmo ele bordo. sendo motor de popa. Sendo motor de popa, mas o suporte dele foi uma questão. Porque eu tava praticamente no mesmo bordo e ele pendurado. E aí o barco caturrando e o motor foi deslizando. Então, tipo, chegou acho que no segundo ou terceiro dia, eu tive que amarrar o motor no guarda-mancebo pra evitar que ele caísse do suporte. Tipo, eu apertei os parafusos, mas... enfim, ele tava deslizando. Então tive que entender como funcionava isso pra consertar e fazer um double check ali. Eu esqueci uma passagem importante, eu caí na água. Não, peraí. Oi! Não. Porque E você esqueceu? Eu apaguei isso da minha memória, é um trauma muito... Você caiu na água navegando em solitário. Na sequência de Muitos Pirajás, o primeiro que bateu assim, eu tava lá dentro arrumando a bateria. Tá. E aí eu subi, botei o cinto e graças a Deus eu estava de cinto, porque o barco deu aquelas deitadas de cruzeta na água e eu tava sentada, eu escorreguei por baixo do guarda-mancebo. E aí no que o barco voltou, que eu voltei com ele, mas eu dei um mergulhinho. Aí um dos conselhos que a gente fez foi passar mais um cabo no guarda-mancebo pra evitar que eu escorregasse. Mas eu tava sentada, ia tirar bem piloto que você e tal. tava de cinto. Não, eu não... o cinto tava sempre comigo, até na foto eu tô com ele, essa coisa verdinha aí era o meu cinto. Eu não saía do barco sem talingar ele, tipo, sem condições. Ainda mais depois desse susto, né? Então foi um grande susto.
E eu fico feliz de contar isso agora, porque eu já fiz a refeira concluir, deu tudo certo. Mas o pessoal do Cabanga perguntando, como foi a travessia? Foi ótima, deu tudo certo. Fiquem tranquilos, eu vou completar a refeira sim. Estou totalmente capaz. Quase caí na água ali. Quase que o barco saiu. Tranquila, CNTP a travessia. Agora são milissegundos eternos, né? Assim, foi um tchutchu, assim. Não é nem segundo. Mas demorou, sei lá, um tempo, porque eu fiquei com o barco completamente caótico, assim, eu ensopada, tipo, meu Deus, eu tô viva, uma porrada dessa de Mini, no Dead Joe, em Bertioga, a Vivi tava dentro da cabine, ela ficou blá blá blá, e eu fiquei segurado pelo cinto. Porque a cruzeta na água mesmo. E não, do nada. Não é brincadeira, exatamente, foi a hora que bateu o primeiro Pirajá, e foi isso, eu tava na feira da bateria, e assim, eu tenho que dar graças a Deus a meu santo pai, porque antes de sair, ele falou, Marina, meu único medo é que você me ligue no meio do mar me pedindo ajuda. E aí, deu um dia, pai, tudo bom? Então, eu tô sem bateria aqui, eu cheguei mais perto da costa, né, eu tava falando com ele pelo InReach, telefone satelital. Quando chegou mais perto, eu falei, pai, eu não sei trocar bateria, e eu preciso trocar bateria. E aí ele falou, me dá 15 minutos. Aí ele precisou se acalmar pra conseguir me instruir como é que trocava a bateria à distância. Então, a minha mãe tá ótima, mas meu pai, ele passou por umas coisas. Essa história de pai, mãe, pode ser velejador, mas eu vou dizer, não sei se você quer ter filho, quando você tiver, quando a minha filha nasceu, a primeira coisa que eu pensei, meu primeiro pensamento que veio à mente foi, coitada da minha mãe. Porque aí você entende essas coisas, sabe? E o meu pai, que entendia um pouco mais da tecnicidade do que eu tava fazendo, ele ficou bem mais preocupado, ainda mais ele tendo que me ajudar nessas situações. Então foi assim, foi uma hora muito caótica, foi entre ligar pro meu pai, conseguir trocar a bateria, pegar o Pirajá, cair na água, voltar, terminar de trocar a bateria, botar o piloto, voltar pro rumo, e aí pegar a sequência de mais 5 me levando pra leste. Então foi... A refeira foi um passeio delicioso. Isso eu já imaginava. Ótima, só falar, vai fazer a refeira. Falo, olha que a parte divertida tá sendo agora. Levar o barco. E tava em solitário, porque você encontrou um veleiro no caminho. Não tinha barco de apoio, não tinha nada. Nada. Né? Teve a Marinha do Brasil, gloriosa. Grande Marinha do Brasil. Mas, fora isso... não tinha muito o que fazer, não. E o clima lá no Cabanga, expectativa? Muito bom, assim, Tinha o bolão até onde ela vai, se ela passa de Paulista ou não. Justamente, eu ouvi boatos aí de uns bolões acontecendo, eu falei, gente, poxa, me doa esse dinheiro, eu tô com uma vaquinha rolando, a gente tá aí fazendo o crowdfunding do projeto. Se eu chegar, vocês me pagam, só se eu chegar, tá? Se eu não chegar, beleza, tranquilo. Enfim, acho que é natural que as pessoas desconfiem, sabe? Porque, infelizmente... não é não. Assim, não é pra ser. Pode ser cultural. Não é pra ser, mas natural, infelizmente não. Acho que aí a gente tô tem eu que aqui, ser... o feminista, mas não. O feminista. Poxa. Não, eu entendo, assim, eu não gosto de levantar a bandeira e falar que homem contra a mulher jamais, porque quem me ensinou muito do que eu sei foram homens que me abraçaram e me acolheram na vela. Então, eu acho que causa estranhamento. Sabe, porque até então a mulher que tá lá, ela é acompanhante do cara, de repente tem uma menina, sozinha, eu era comandante mais nova, acho que tinha 2 mulheres comandando o barco na Refena, eu era a única mulher em solitário, tinha mais um senhor de, sei lá, uns 60 anos em solitário. Então, eu sei que eu mexi num vesperinho ali, né, porque os caras falam, não, eu sou um bravo velejador, eu vou fazer a Refena. Mas tem ego na vela? Não, a vela não é movida a vento, até onde eu sei, eu achava que era né, essa coisa aí. Enfim, é complicado, porque pra ser natural, eu espero que seja, como você falou, eu domino os meios de produção para que seja cada vez mais natural. Vamos falar disso. Ver as mulheres navegando e construindo barcos e projetando portos e fazendo tudo para que a cultura náutica esteja entre todos nós num país com uma costa desse tamanho. Mas eu entendo que ainda causa estranhamento, que ainda causa dúvida, e ainda mais uma pessoa como eu, que eu sei que eu não tenho a preparação necessária, que talvez eu nunca tenha a preparação necessária, que eu fui lá e fiz, e eu mesma tava duvidando de mim o tempo todo, mas... Essa parte eu discordo de você tão grande. Mas Você estuda, você navega... Enfim... O mar espere o inesperado, se adapte aos problemas e vai. É solução de perrengues, e nisso eu tinha tenho me certeza que tornado você ia boa. chegar. Muito obrigada. Eu tinha certeza. Cada um que fala isso, meu coração fica mais quentinho. Eu vivi, a gente falava, ela vai, cara. E não só a gente torcia, a gente... Não, eu não tinha dúvida que eu ia chegar porque eu sou teimosa, entendeu? Então eu sabia que de um jeito ou de outro eu ia chegar. Mas eu entendo o estranhamento causado e eu entendo as muitas perguntas, às vezes meio indiscretas e desconfortáveis que eu recebi.
né, enfim, mas é bem o que você falou quando a gente estava conversando na vinda. Foram muito mais elogios e apoios, incentivos do que críticas, mas o nosso cérebro é uma máquina incrível que vai sempre registrar a parte ruim. Então, eu fico remoendo até hoje as Esse é o mecanismo da evolução, né? Porque a gente tinha que se proteger e aí a gente prestava atenção no que era ruim. Uhum, e aí a gente só chegou aqui, Homo sapiens, aqui nessa civilização judaico-cristã ocidental por conta disso. Mas ficou aí, só que inventaram as redes sociais. Aí a gente E aí tem gente se matando por causa disso. É um contrassenso, mas tudo bem. Mas eu acho que, enfim, eu não fui lá querendo quebrar nenhum paradigma. Eu fui porque eu tinha uma vontade, um sonho, uma curiosidade, vamos ver como é, fui e fiz. E fico feliz de ter visto mais mulheres no meio, assim. Eu acho que quando meu pai começou a correr refê no 2018, 2019, eram poucas mulheres no barco, eu só via homem em foto, eu ia acompanhar a largada, era sempre, tipo, homens na tripulação, homens comandando. E ver que eu, de não ser a única mulher comandando o barco, já fiquei feliz, tinha 2, né? Então já é um avanço. Eu acho que, né, tem um potencial, vamos ser otimistas, ter o copo meio cheio. Gostaria de ver cada vez mais. E a recepção, assim, o Cabanga, a estrutura, a equipe... Sueli, Santa Sueli, maravilhosa, enfim... Coitada, ela me pegava e falou, vem cá na minha sala descansar um pouquinho. Aí ela me pegava e ficava no balcão com ela, ajudando a preencher ficha, de sei lá o quê, só pra desanuviar a cabeça, sabe? Mas você se sentiu pressionada? Eu tava o tempo todo pressionada, Juca, principalmente por mim. Porque eu tendo a ser perfeccionista e eu já sabia que eu tinha falhado uma vez. Eu sabia que eu não tinha saído na data que eu ia sair de Salvador. Enfim, a cabeça, ela eu não estou menosprezando seu sofrimento, mas é que você fez o certo. Eu sei que eu fiz o certo, mas é a sensação da falha. Tipo assim, não saiu conforme o plano, eu falhei. E eu não vou ter 2 largadas da Refeno, né? E justamente, eu não tive 2 largadas da Refeno, né? O Urudovic que teve aqui, sentado onde você tá sentado, ele saiu com o catamarã pinguim, ele saiu, perdeu o leme, ele voltou pro Cabanga, construíram um leme novo e ele saiu de novo. Então. Tá vendo? Eu quase que fiz isso indo pra Cabedelo consertar um casco, mas a gente chega lá. Foi quase. Porque justamente, toda essa recepção, tudo mais, consegui preparar o barco bem melhor. Eu acho que eu tive uma semana aí entre chegar no Cabanga e largar a Refeno. E consegui preparar muito melhor do que a saída de Salvador, consegui dar uma revisada em tudo, mas a gente sempre peca em algumas coisas, né? E eu a minha formação na vela é a regata, é o barco na água, veleja. Eu velejei de mini na Europa, é o seguinte, 2 botes te rebocam pra área de largada, você sobe vela e veleja, você não tem que lidar com motor, você não tem que lidar com atracação. Então eu sei que eu já tinha isso em mim, que eu tenho eu pequei nessa formação, nessa parte da formação, tipo, eu sei ancorar a lancha, que é muito mais simples, muito mais fácil, né, não tem tanto cabo e tal. E aquela saída do Cabanga pra largada é uma delícia. É uma delícia, e o meu motor de popa, fiel motor de popa que foi consertado e revisado no Cabanga, ele funcionou exatamente da vaga até a porta da piscina. Que bom. Que bom. O canalzinho do Cabanga, eu tive que subir a genoa pra conseguir fazer. Mas ali nem tem perigo de encalhar. Não tem nenhum. Aquele gramado do bombeiro ali foi minha residência por alguns minutos. Eu comprei um lote ali rapidinho, só pra ver o negócio. Invadiu terra. Eu queria ver os barcos passando. Eu falei, vou pegar esse camarote aqui. E aí o pessoal do Danadinho, grandes amigos, o Marcão do Danadinho, agora é o barco dele, né? A Carolzinha do Beluga, enfim, entre outras pessoas maravilhosas, viram eu encalhada lá. E aí falaram, tudo bem? Eu falei, não. Encalhei. Deu ruim aqui. E aí já veio todos os traumas e medos de falhei de novo, né? Então, assim, já tava sabendo que... Já estavam duvidando da menininha que tava lá, pagando de, né, não sei o quê. Aí vai lá, o motor falha, ok, subi genoa, cheguei. E foi muito bonito, porque, tipo, as pessoas passavam por minhas tripulações e aplaudiam, e mandavam boa sorte, tipo, tiravam fotos. Tipo, muito legal o acolhimento e a receptividade da comunidade náutica. Mas na minha cabeça eu só tava assim, eu já falhei uma vez, eu não posso falhar de novo, eu já falei, eu não vou ter 2 chances, eu não vou ter 2 chances. E aí eu falhei de novo. Então já tinham sido 2 falhas, assim, razoáveis para uma pessoa sozinha no barco de 6,5 metros, prestes a correr a maior regata do Brasil em distância. Então a minha cabeça não estava exatamente o lugar mais pacífico e tranquilo do mundo para se estar nessa largada da Refeno, sabe? Não, vai.
E, bom, depois eu palpito. Bom, fui não rebocada. Se cobre tanto. Enfim, eu tendo a crer que eu cheguei onde eu cheguei porque eu me cobro absurdamente. No milissegundo aqui eu pensei isso. Mas então, eu sei que eu peso a mão um pouquinho às vezes. Que eu não sofro. Enfim. Já não sofro mais, mas eu continuo me cobrando. Como eu falei, o meu hobby é reclamar. Eu velejo porque eu escolhi. O meu esporte preferido é a reclamação. Ainda mais quando eu venho com francês por 3 meses, né? O francês é o povo mais reclamão que tem. Então, a gente pega alguns hábitos. E bom, fui rebocada até a Marina de Recife? Eu não sei, é uma marina nova que estão construindo ali. Que é onde estava o Atrevida, que é o barco Recife Marina. Recife Marina, que é o barco que meu pai tava. E aí eu cheguei rebocada. E nessa chegada, tinha um monte de gente dos outros barcos. Veio, a menina chegou. E eu tava, tipo assim, literalmente chorando em prantos, porque eu tinha encalhado, eu tinha falhado, eu não ia conseguir largar. E tava desesperada. E aí via gente me dar a camiseta do barco. Não, leva isso daqui de boa sorte. E a linha d'água baixando. Não te deram um bolo de rolo, não? Olha, um espaguete ia fazer tanta diferença. Não, mas nesse momento eu ainda não tinha batido o barco. Sim. Eu tinha só encalhado. Que você bateu. E eu ainda bati. Aí você tá contando aqui, eu falei, meu Deus, se não encalha, ela já tá se imaginando quando bateu e deu. Não, e aí foi o seguinte, cheguei e a gente deixou o barco com um vai e vem pela proa pra conseguir sair sozinha na hora da largada, porque os outros barcos iam largar numa categoria antes e aí eu ia ficar sozinha pra sair, então a gente deixou no vai e vem. E foi aí que eu bati o barco. Porque o sistema de pias, ele tem aqueles pilares, aquelas pilastras com um aro metálico que não é emborrachado. Ele é todo emborrachadinho, menos aquele aro metálico. No que eu soltei o vai e vem, o barco... Bem ali, bem na aleta de popa. Só que foi eu escutei um barulho estranho, mas eu falei, não, o Mini é um tanque de guerra. Eu perguntei pro cara de fora se tinha feito alguma coisa. Não, tá tranquilo, pode seguir. Tinha um cara da Marina de olho ali. Fez crack? Eu escutei uma pancada um pouco diferente, assim, tipo, não é só a batida seca do barco, sabe? Tem alguma coisa... E aí eu já fiquei com aquela coisa, eu falei, algo de errado não está certo, né? Vamos seguir com isso daí. Mas tudo bem, e aí fui pra largada, e aí foi um chororô danado, porque é muito engraçado eu pensar que eu sou de São Paulo, Ilhabela, e eu tava em Recife, e aí toda como é que fala? O porto ali, todo o pessoal que tava no Marco Zero, tipo, berrando, sabia meu nome, sabia quem eu era, gente com faixa, tipo, vai menina, eu, tipo, quem que é isso? Quem são vocês? E tem lá, te apresentam. E me apresentam, e fazendo, tipo assim, desde antes da largada, já tava assim, nessa classe temos um barco muito especial, o menor barco da raia vai largar, e eu assim, meu Deus, esse barulho que fez no clássico, o que é isso? Tipo assim, a minha cabeça tava muito dividida em 2 lados, era o pane no sistema e, meu Deus, que coisa incrível que tá acontecendo, muito obrigada a todos que me ajudaram a chegar até aqui e tal, mas como eu tinha 300 milhas pela frente, eu deixei o pânico e desespero dominar, então eu entrei muito no modo astronauta, assim, eu falei, eu vou bloquear qualquer coisa que me distraia de subir vela e velejar e chegar em Noronha. Quando eu chegar em Noronha, eu sei que meu pai e minha mãe vão estar lá, eu me tranco no quarto e choro até a hora de voltar um pouquinho. Deixa eu concluir isso daqui. Então, talvez eu seja um pouco mais maluca do que as pessoas imaginavam agora contando a história, assim. Né? Mas eu acho que... E o dano? O que foi afinal? O que foi afinal? É um negocinho menor do que essa xicrinha de café que amassou pra dentro, assim, do casco. Bem exatamente na linha d'água. E aí, assim, quando ele tava reto, ok. Quando ele adernou pro lado de ir pra Noronha... Fazia água. E eu tava... Tubolite. Que tinha tubolite, meu querido. E tinha tubolite. A última coisa que eu imaginei é que eu ia ter um furo no casco. Porque eu falei, eu não vou estar na navegação costeira, não vou bater em nenhuma pedra, vambora. Eu tinha um rolo de silver tape, que foi usado para remendar velas e cascos. E a bomba de porão também, porque era muito curta a mangueira, eu tive que fazer um remendo, então eu peguei a outra mangueira e silver tape nela e fiz uma extensão pra bomba de porão manual, porque afinal o Mini não tem bomba de porão sapinho, né? É tudo na mão. E aí foi isso, 16 horas de regata pra dentro, que eu tava, né, muito feliz querendo estar na regata competitivamente, fiquei timoneando, né, por horas. E a hora que eu entrei, na verdade não só timoneando, mas eu fiquei fora do barco, tentando sempre puxar o máximo de vento que dava, tal, porque até esse momento eu tava junto com a frota ainda. Com a frota não, com a flotilha, desculpa. Tava junto com a galera. Eu não tenho esses purismos. Então tá bom. Tava junto com a galera ali, com os barcos. E aí chegou uma hora que eu fiquei meio com frio, já tinha batido o onda, não sei, eu falei, vou entrar pra dormir. Eu entrei e meu pezinho fez...
tchof. Ela, tipo assim, cobriu meu pezinho de água. No meio do barco. Eu falei, não, eu sabia que fazia uma aguinha pela Enora, então que a gente ia ter que tirar. Enora, normal. Mas isso daqui é um volume de água um pouco grande pra acessar o bate de onda da Enora. E aí vai, procura, você quer... O Mini, ele tem 2 bancos, Você experimentou pra ver se é salgado? Lógico, primeira coisa que eu fiz. Mas não tinha como ser doce, porque eu não tenho tanque de água doce no Mini. Não tava chovendo, não tinha como. Chorou. Ia ser salgado também. Então, eu percebi que tinha... A primeira coisa que eu fiz foi checar os tanques de flutuação. Então, eu fui, desparafusei e abri secos. Eu falei, ok, é pra cima dos tanques de flutuação, pode encher d'água isso aqui que o barco não vai afundar. E foi nessa hora que eu tava me comunicando com a Cris Amaral, que era quem tava fazendo a base de terra pra mim. E eu falei, Cris, a situação é essa. Eu tenho a opção rota cabedelo, caso eu não resolva esse problema, mas o tanque de flutuação não tá alterado, então eu vou seguir regata, porque nem que eu fique do lado de fora, não tá uma temperatura tão fria, a gente chega, tipo... Voltar não é uma opção, sabe? Tipo, não... E já cortando os pedaços de silver tape. Ainda não, na verdade, porque eu não tinha achado o furo ainda, nesse momento. Meu pai, você não sabia nem onde era. Eu não sabia nem onde era. E aí, o que eu fiz? Eu sequei o barco inteiro e contei a vazão, que levou pra encher de novo, pelo menos um poceto, assim. Só que assim, eu tirei, Juca, uns 5, 6 baldes d'água. Baldes de 10 litros. Era muita água, assim, foi bastante coisa. Porque, justamente, o barco tava andando aí a seus 5, 6, eventualmente uns 7 aí, bem do lado de solta-vento. Então, tipo, entrou bastante água. E aí, a sorte, entre aspas, foi que eu resolvi pegar uma outra blusa pra trocar. E aí, eu fui pegar minha mochila, aí no que eu peguei a mochila encharcada. Falei, mas não era no tanque de flutuação? Onde tá esse casco? Quando eu puxei a mochila, tava bem atrás da mochila batida. Mochila da Alcatrazes? A mochila da Alcatrazes? Não era. A mochila da Alcatrazes fazer o merchan da Alcatrazes. Tem que fazer o merchan, a minha grande companheira. Inclusive, a minha geladeira oficial foi o meu cooler Mike da Alcatrazes, que é um cooler mochila excepcional. Preciso fazer propaganda, meu grande amor. Vou colocar na descrição aqui o link pra comprar. Muito bom, recomendo. Vou comprar um também. Não, é bom mesmo, eu falo, tipo, realmente as coisas deles são muito boas. Eu sei, porque só o que aguentaram contigo e... Não, justamente. Aquela mochila que você veio, tava na viagem? Tava na viagem. Tá nova. Zero, já tem mais de 1000 milhas navegadas, tá 0. E, bom, a mochila encharcada, que era uma bolsa estanque, né, mas tipo, tava completamente molhada. Eu falei, gente, como que tá molhado? Tipo, parece que jogou um balde d'água em cima da bolsa. Aí eu tirei, aí eu vi, eu falei, bom, eu saí do barco, assim, pra ver, e, tipo, eu conseguia ver mais ou menos conforme a onda batia, via, não via. Aí eu falei, tá, o que eu faço agora? Aí eu lembrei da palavra que eu mais odeio em francês, que é matossage. Matossage. Matos é material, matossage é você mudar o material de um lado pro outro, que é uma manobra que você tem que fazer a cada bordo que você faz. Lá, você muda o material de um lado pro outro. Como eu ia pra refer num lado só, eu tinha deixado tudo de um lado só, porque eu não ia precisar mexer nada. Lá foi pro matossage. Lá fui eu pra fazer a matossage. E aí troquei todos os pesos de lado. Mas o vento não mudou? O vento não mudou. E aí? Só que eu tinha que dormir de algum lado, né? E aí eu botei a minha cama pra barla-vento, pra ficar um pouquinho mais confortável, tentar achar o mínimo conforto no mini. E tinha botado balsa salva-vidas, isso aqui é tudo pro outro lado, até pra adernar o barco pra ele andar um pouquinho mais. Tipo, contas idiotas e meio mal feita. Coisa de... enfim. Aí fui, troquei tudo de lado. O Kanchu, ele me deu uma balsa salva-vidas pra 8 pessoas. Mas você teve que levar a balsa? Lógico. Mas, gente, o mini já é a balsa. Não, às vezes, ninguém entendeu quando furou isso. O casco, eu quase que falei, eu vou abrir a balsa que eu vou estar mais confortável do que no barco, entendeu? Eu acho que a balsa pra 8 pessoas é mais negócio. E... Bom, aí toca eu colocando tudo pro outro lado, e nesse momento eu perdi completamente minha cama, porque o lado tava completamente encharcado. Cama, enfim, a minha toca, meu sarcófago. Fala cama aqui, vamos pensar que eu vou deixar depois umas fotos do Mini embaixo, pra vocês verem o que era a cama do Mini. Mas tinha até um travesseirinho, pô, era uma caminha, rolava uma caminha. Inflável, mas era uma caminha. E bom, mudei o material, e disso, de trocar o peso de lado, o barco assentou um pouco mais. E por ele ter assentado um pouco mais, o buraco saiu da linha d'água, parou de entrar água. Foi nesse momento que eu sequei e passei a silver tape, porque até então, entrando água, nem adiantava eu querer passar a silver tape. E como é que você conseguiu fazer isso vedar?
úmido. Eu acho que foi a vela que minha avó acendeu, a reza dela. Esse anjo é Yacht Master já. Ele é Master of Yacht. Ele que escreveu o livro azul lá do Capitão Amador, sabe? Isso. Eu acho que muito esse é meu anjo da guarda. Eu vou pensar nisso daí. Gente do céu. Não, mas foi isso. Eu cheguei nessa conclusão. Calcula vazão, muda peso, seca o que dá e tenta estancar. Aí muitas pessoas falaram, por que você não botou a silver tape por fora do negócio? Porque a pressão da água, sim, faz muito mais sentido. Mas eu estava sozinha, sem 150 vai lá, filho da mãe. Eu tinha que me pendurar. Quase falei um palavrão, porque é a primeira vez aqui. Vai lá você, filho da mãe. Entendeu? É óbvio que essa era a melhor solução. Claro, sem né? dúvida era, mas era o que eu tinha. Né? Eu fiz o que pude nas condições que tinha. Eu tenho que fazer um intervalo aqui. Eu gosto tanto do seu raciocínio, porque ele é tão estruturado. Eu acho tão legal, desde a primeira vez que a gente conversou. É tão legal, porque ele é tão assim. Ele é analítico, mas ao mesmo tempo ele é divertido. E não tem nada a ver isso. Mas é que você vai falando aí que você. Não, controlando a vazão. Eu sou arquiteta. Eu acho que ela tá me cagando, entendeu? Meu Deus, fudeu. Eu tava com medo o tempo todo? Tava, mas eu não tinha opção. Sem medo a gente não faz nada, né? Acho que tem que ter um pouco. Meu pai que fala, se não tiver dando friozinho na barriga, você tá fazendo alguma coisa errada. Nesse caso, eu talvez estava com mais frio na barriga do que devia, mas fiz o suficiente pra chegar bem em Noronha. E aí que vai pra uma outra etapa, que é achar a ilha, né? Tipo assim, situação contornada. Eu tive que botar os colchonetes que a gente tinha pra fora. Achar a ilha, calma. Achar a ilha. Você tava com o chart plotter? Você tava só na agulha? Com o chart plotter e com a carta... Mas tava ligado? Tava. A bateria tava carregando? Tava carregando. Você resolveu os problemas energéticos. Eu tava com o barco a pilha, né, basicamente. Eu tinha que chegar no porto e carregar a pilha. Era isso que eu tinha. Mas eu tinha a bateria. A Duracell pode patrocinar. Pode. Nossa, ia ser incrível, meu sonho. Na verdade, eu queria que a Crocs me patrocinasse, entendeu? Eu também, Crocs. Porque eu tenho um amigo que ele fala, uma mulher que dá entrevista pra Globo num Crocs amarelo não tem medo de mais nada. Não é. Não, Crocs. Foi desenvolvido por velejadores, né? Então é o melhor sapato que tem. Questionem o que quiserem. Tá aí. Ainda é anticoncepcional. Resolve muitos problemas, é ótimo. Mas aí tive que achar a ilha. Por quê? É muito louco, acho que eu me preparei tanto para a navegação que eu não estudei tanto sobre Noronha, sobre o que esperar quando chegar em Noronha. Então eu não fazia ideia da silhueta que eu tinha que esperar quando eu visse a ilha. Então eu não sabia o que eu estava procurando. Então eu tinha um rumo, eu tinha um ponto no mapa e falou assim, você vai chegar. E geralmente com 20 milhas da costa você começa a ver alguma coisa, mais ou menos. E a partir das 20 pra frente você começa a ver alguma coisa. 20 milhas não vi nada. Falei, putz. Ai. Será que esse telefone deu alguma desmagnetizada, alguma loucura? Não sei. Nisso tudo eu tava sempre marcando na carta, né, a posição, porque eu tinha que ter sempre double check. E não faz de um tempo pra cá, não faz mais check de rádio. Você não fazia mais check de rádio, nada, né? Não fiz. Porque com spot, essas coisas. Justamente. E aí, uma coisa, inclusive, que eu até alertei o pessoal da organização, muita gente ligou o AIS durante a regata, porque tava com internet satelital, com o tracker no celular. Só que, por exemplo, eu só tinha o AIS. Então, algumas situações de noite, durante todas as navegações solitárias que eu fiz, eu optava por dormir de dia e ficar acordada à noite, porque à noite é quando você tem menos visibilidade, então é mais importante estar acordado. E durante a noite, vários barcos, assim, aparecia um no AIS, aí eu passava perto e não era o que estava no AIS, era um outro, ou o que estava na minha frente não estava no AIS, quem estava no AIS era outro. Ficam só na internet e desligam. Então, assim, não sei como é feita esse controle pela regata, mas eu acho o AIS uma ferramenta fundamental, principalmente para navegação solitária. Eu sei que não é a normal. Não, para navegação em si. É uma ferramenta muito boa, até para prática de regata, se você quer saber. Você, tipo, ter a posição das suas pessoas independentes, se ela tá deixando você ver ou não, é legal para ter uma leitura da raia, saber o que você vai fazer. Regata longa, né? Regata barra solta, não faz diferença. Mas aí, achar a ilha foi isso. Eu fiquei fazendo várias reflexões. Assim, será que os pessoal chegando de Portugal, assim, no Brasil, também pensou isso? Assim, será que eu tenho que achar alguma coisa aqui? Será que eu errei? Né? Será que eu tô indo pra... Sei lá onde é que eu tô indo agora. Esse rumo, se você seguir esse rumo reto, pra onde eu vou, né? Vamos supor que eu errei. Pra onde que eu tô indo? E aí, quando deu umas 17 milhas de Noronha, eu comecei a ver. Porque tem uma coisa... Eu comecei a chamar de sombra de onda. Não sei se existe esse termo. Você tá muitos dias só vendo aquele circulão azul em volta de você, a onda começa a fazer meio que uma sombra, assim. Você não sabe se começou uma ou outra ou se você realmente tá vendo terra.
E aí, quando eu vi a primeira vez, eu falei, não, acho que é sombra de onda, tipo, não é possível. Aí, tipo, eu marquei um ponto assim e realmente era a ilha. E aí é uma sensação muito louca, tipo, eu achei a ilha, né? Eu cheguei. E ela é baixinha, né? Ela é Porque quando eu fui a baixinha. primeira vez, eu tava esperando achar a Ilha Bela. Um negócio que berrasse, assim, pra cima. É um pedregulho, né? É uma pedrinha. É um negocinho tranquilo. E Você viu de dia? eu cheguei bem no pôr do sol. Tem uma coisa com o pôr do sol, né? A navegação no pôr do sol aqui Você gosta. Eu gosto da emoção. Tem que ter a golden hour, né? É bem bonitinho. A foto fica bonita. A foto fica bonita, justamente. E aí a chegada foi uma regata à parte, porque eu já tava com todo o peso pro outro lado, e aí quando eu vi a ilha, eu vi um barco na minha frente. Mas só antes disso, você tava mais a Barla ou mais a Sota da ilha? Eu tava mais à barla da ilha. Eu montei a ponta noroeste pra pegar a deriva da corrente, né? Tá, isso. Eu fiz eu estudei a Se você chega antes... Não, você tem todo um contraventos necessário. Eu fiz o roteamento com o Giovanni, com a Cris, a gente debateu bastante a tática antes, e eu tava com o plano A e plano B, né? E o plano C, que seria se precisasse voltar pra Cabedelo, que acabou não acontecendo. Mas eu mirei e, tipo, deixei a corrente levar, foi, tipo, bem certinha. O plano foi bem executado, tirando o detalhe do buraco no casco, a navegação quase não teve desvio na rota em momento nenhum, assim. Ficou legal, assim, gradura. Mas a chegada foi muito legal porque eu vi um barco na minha frente. Eu falei, opa, peraí, eu me recuso a deixar um barco chegar na minha frente no campo visual. Jamais que eu vou deixar um barco chegar na minha frente assim, que menos de uma milha na minha frente, nem a pau. E aí eu já tava com todas as velas extras que tinha do barco, eu já tinha colocado pra fora pra fazer mais peso. Juca, eu molhei as velas. Eu peguei um balde d'água e joguei pra ganhar mais escora. Botei os tanques de gasolina pro lado. Era a minha tripulação, entendeu? Nesse momento, eu já tinha nome pra cada coisa no barco e eu batia papo com as coisas. Foi incrível. E elas respondiam? Não. Ufa. Mais uns 2 dias. Mais uns 2 dias eu já tava respondendo. E aí vi esse barco e comecei, tipo assim, a regata começou agora. Parecia que eu tinha tomado um banho, pisado no barco pela primeira vez, começando a regata ali. E fui passando o barco e eu via que o barco, tipo, meio que não tava fazendo nada pra melhorar. Eu falei, gente, como assim? Isso é uma competição. A gente tá aqui em regata, eu tô aqui trimando num 21 pés, passando você e você não tá Só você tava em regata, filho. O povo tava indo pra Noronha. Então, e aí foi a coisa mais louca, porque no que eu fiquei lado a lado com o barco, o pessoal, tipo, foi todo pra bordo e começou, menina, parabéns. Pode passar. E eu fiquei assim, gente, o que é isso? Acho que foi nesse momento que eu me toquei que não era uma regata, sabe? Que, mas você é cria da Ilha Bela. Tipo, tem outra experiência. Eu aprendi o que eu aprendi com o Jereba, entendeu? Jereba e Jonas, que são dois, assim, eles gostam um pouquinho da coisa da competição. E eu fui mordida por esse bichinho. Então foi muito, muito especial esse momento, essa chegada, assim. A hora que eu cheguei perto da ponta da sapata ali, eu tive algum sinal de telefone. E aí começou o travazap a chegar a zilhões de mensagens. Deve ter sido. E a única coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra minha mãe. Eu falei, mãe, a gente conseguiu, estamos chegando, não sei o quê. E aí, segundo minha mãe, quem recebeu essa mensagem foi um chororô. Era a gente chorando, não sei o quê. Porque ninguém tava vendo o barco ainda, mas sabia que a gente tava chegando. E aí o pessoal tava tendo uma festa no Boldró, ali no mirante do Boldró. E eu não conseguia ver a linha de chegada. Porque, né, pôr do sol, aquela coisa fácil de ver, tinha um veleirinho com estrobo e uma faixa gigante em terra, vermelha, tá? Só que eu não vi, porque eu não fazia ideia que a faixa estava em terra, eu achei que a faixa era tipo um barco com uma faixa. E eu, falando com a Serra, eu falei, olha, eu tô chegando, e eles, não, segue reto, você tá no rumo certo. Eu nunca tinha ido pra Noronha, eu não sabia o que esperar, não sei o que, não, segue reto. Eu falei, moça, se eu seguir reto, vai que eu dou numa pedra, eu com o zoom máximo do Navionics ali pra seguir reto. E aí passei, cheguei, foram 52 horas e alguns minutos de regata. Passou, e aí? Passou, e aí? O que veio na sua cabeça? Aí foi uma das coisas mais engraçadas, porque... Joinha? Não, foi assim, eu não consegui ter nenhuma reação, eu fiquei completamente catatônica. Foi uma coisa assim, tipo, e agora? Sabe, tipo, eu cheguei, e agora? O que eu faço? E aí veio o meu pai com o Átila de novo. Fiquei muito feliz de ser recebida pelo comandante do Atrevido 2 vezes, em 2 chegadas, foi muito especial. E com o papai ainda dessa vez. Né? E aí eles ficaram... eu fui bem pra fora ali, pra trás do Cisne Branco, onde tava menos barcos, né? Porque eu vi um monte de luzinha de barco aqui e uma área mais escura. Eu falei, vou pra área escura, porque se eu bater em alguma coisa eu me viro, não atrapalho o barco de ninguém. E baixei as velas lá, e aí chegou o batinho do Atrevida pra me receber.
E aí meu pai chegou, ele me abraçando, ai, filha, parabéns. Eu falei, pai, água, barco, água, furo, casco, água, furo, barco, afundar. Não afundei, eu tô bem, tá tudo bem, eu tô bem. Água, barco. Eu fiquei completamente catatônica, só conseguia, porque eu não tinha falado com ninguém sobre isso. E, tipo, foi... E essas últimas conversas eram com seres inanimados. Eram com seres inanimados, tava lá personificando objetos e tal. E lidando com tudo isso sozinha, tipo, chegando em soluções sozinha. A hora que eu vi um rosto conhecido, tipo, amigável, a primeira... Falei, furo, casco, furo, meu Deus, água. E resolvi, não, mas tá tudo bem, mas eu resolvi, mas furo. E eu fiquei completamente lelé, assim, eu não conseguia falar coisa com coisa. Porque é óbvio que foi um choque. Você elogiou meu raciocínio, porque eu segurei a bucha, entendeu? A hora que eu vi um rostinho conhecido, eu fiquei completamente maluca. E demorou um tempo pra eu, tipo... Ok, eu cheguei, deu tudo certo, né? E aí, eu cheguei, fiquei no Atrevida algumas horas com a tripulação que me recebeu. Minha mãe tava lá no barco, então fez aquele pratão de macarrão à bolonhesa pra me receber. E você foi pro Atrevida, não é qualquer um, recebeu foi no Atrevida, né? São a minha família, né, Juca? Tipo, meu pai veleja lá já faz bastante tempo e eu acho que é um dos meus grandes professores de muita coisa que eu sei. Semana passada o Guilherme Sucena. Guilherme Sucena também tava aqui. Enfim, são pessoas muito queridas e muito influentes na minha história da vela, e que desde o momento que eu falei, vou correr a Refeno sozinha, nenhum deles duvidou de mim em nenhum momento. E sempre me apoiaram, e me incentivaram, e me ajudaram. Então é um barco centenário e com uma tripulação, assim, lendária, de pessoas incríveis, e que foi muito feliz ser recebida por eles, sabe? Eu acho que não teria recepção melhor pra esse momento que eu tava em choque, eu tava um pouco... parece que todas as minhas dúvidas, será que eu consigo? Foram, não, você conseguiu. E aí você desembarcou, deixou o barco, amarrou o barco? Eu ancorei, né, ancorei mesmo, 2 âncoras, tal, procedimento normal. Você fez rabo de galo ou você fez galga? Agora você me pegou no ponto da marinha. Não tem problema. Você jogou 2 ferros independentes? 2 ferros independentes. Rabo de galo. 2 ferros independentes, em V, isso. E aí deixei o barco fechado, coloquei as coisas pra dentro, tal, baixei as velas. E aí no dia seguinte que eu fui lá pra ver, tem vários ângulos, o que era o tal do furo no casco, né? O bendito furo no casco. E não chegou a ser nenhum furo, era literalmente da altura dessa xicrinha, assim, amassado na profundidade dessa xicrinha aqui, assim. Então, sei lá. Mas foi uma porrada, hein? Foi uma pancadinha razoável. Menino, pra afundar assim, não é pouca coisa. Justamente. Quando eu soltei, eu subi a grande e aí eu soltei o barco. Então, realmente, eu tava com uma propulsão pra fazer pra dar a pancada. Bom, aí chegamos e foi uma recepção muito legal. E aí eu cheguei em terra, e aí mais entrevistas e mais fotos, mas aí eu já falei assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Era outra história, tipo, ok. É outro lugar que você tá, É outro lugar, assim, pergunta o que você quiser, cheguei, eu fiz. Não tem mais que arrumar tanto barco, já fiz, a pressa tirou um caminhão das suas costas. Sem dúvida, foi muito bom, assim, eu consegui passear um pouquinho em Noronha até, conhecer ali Praia do Sanches, maravilhoso esse lugar. E esse ano você tá de novo lá? A ver. Eu iria, juro, eu iria mesmo. Não tenho dúvida. Eu faria, porque é muito bom, mas eu acho que tem projetos mais interessantes. Eu te entendo. A ser feitos, assim, uma vez que já fez, tem tanta coisa a fazer antes de fazer de novo. O mundo é grande, né? Isso, então, prisioneiro de um sem dúvida, vou correr outras personagem. Refenos, é uma das melhores regatas que tem no país, e enfim. Pra quem fez Santos Rio, o Refeno é um presente. Nossa, a Santos Rio pode ser menor, mas ela é tão ingrata. É a mais difícil. Santos Rio ela é mais difícil. E bom, aí cheguei, teve a premiação e eu fui surpreendida com um prêmio de homenagem por ter sido a pessoa mais jovem a fazer a Refeno em solitário. E foi muito legal, assim, a recepção das pessoas a isso. E mais surpreendida ainda com o 3º lugar na categoria. Né? Porque essa foi o... Você correu no que? Na aberta? Na aberta, sem rating, sem nada. Nem sei quantos barcos tinham na classe. Talvez... Não, aberta é trimarã, é só bichão. São barcos grandes e tripulados. E a foto do pódio da aberta é maravilhosa. Tem, sei lá, 10 pessoas no barco, 2 pessoas no outro e eu. Aí o cara foi me entregar o prato, ele assim, um só. Eu falei, um só. Obrigado. Um só mesmo. Dá pra minha mãe e pro meu pai. Dá pra galera. Tem mãe, dá mais aqui, eu vou levar pra casa. Então foi muito legal. E aí a volta estava com o papai a bordo, né? Que foi Dá pra fazer um outro episódio só com isso.
É, porque papai é alto, né? Papai tem 1,90 e alguma coisa. No mini 6,5. No mini 6,5. E assim, o choque dele, né? De sair de uma atrevida pro um mini 6,5. Ele foi pra balsa. Não, acho que a balsa da atrevida... Não, acho não. A balsa da atrevida é maior. A balsa da atrevida é um iate de luxo Né? perto do mini, né? Eu quase que abri a minha balsa de 8 pessoas pro meu pai ficar confortável e ia puxando ele. Vai dormir nisso, né? Mas ele, assim, foi muito especial ter meu pai a bordo, principalmente ele estando comigo depois da Refeno. Porque eu acho que se ele tivesse ido antes, eu ia falar, eu só consegui porque meu pai estava comigo na ida. Ele estando comigo na volta, vai num lugar de, tipo assim, ele perguntava pra mim o que eu ia fazer. Tipo, eu estava no comando do barco e ele respeitava muito isso. Então, a gente passou por uns perrengões juntos, assim. A ideia era sair de Noronha direto pra Salvador, 700 milhas em 2 pessoas, é bem mais tranquilo. E a gente, teoricamente, o ângulo de vento seria ideal pra isso, então a gente ia fazer isso. Vambora, tem mantimento, vamos. Só que não foi bem o que aconteceu. O vento deu uma torcida na cara, que quando a gente viu, a gente tava indo pra Natal, e aí a gente resolveu descer pra Recife, porque era tipo um bordo mais pra cá e depois a gente ia abrir. Só que esse bordo mais pra cá, o vento foi torcendo, a gente tava indo pra Natal. E aí a gente voltou e parou em Recife, e aí carregou as pilhas do barco pra garantir que a gente teria bateria por mais tempo. Se bem que em 2 nem uma precisa... manivela. É, tinha que ter uma bicicletinha ali. O Beto Pandiani fez essa solução incrível, né? Acho que a gente podia aplicar. E... Enfim, paramos em Recife, carregamos as baterias e aí seguimos viagem. Em Recife a gente conseguiu até ir um dia no Liamba, que é um bar de música brega, porque tem que experimentar a cultura dos lugares, né? Fiquei em Recife 10 dias preparando o bar que eu não saí do Cabanga. Fiquei no cativeiro Cabanga Yacht Club ali, só arrumando o barco. Não comeu um cartola. Então, nessa parada a gente fez, justamente porque eu tinha um tripulante a bordo. O meu, como é que era? Era meu piloto automático, meu autopilot, meu papai querido. Então eu falei, então eu posso ficar um dia em terra mais tranquila, eu posso dormir mais. Sem dúvida, em 2 pessoas é melhor. Você tem quem conversa, né, pessoas pra conversar e elas respondem. E elas respondem, e você não fica mal por isso. Porque as outras respondiam, mas você não vai contar. Eu não que você vou ficava falar sobre isso, porque, né, enfim, acho que podem me laudar e aí fica meio complicado. Mas foi muito bom ter meu pai a bordo, principalmente no trecho aí, sim, o Recife-Salvador à volta. Porque foi feita revisão de estaiamento, foi feita revisão do barco, mas mesmo assim era um barco que estava parado e que tinha acabado de passar por uma travessia de 700 milhas com uma velejadora talvez não tão experiente sozinha. Então ele deu uma pesada, ainda teve essa história do casco que fez com que eu mudasse um pouco as forças estruturais do barco e tal. Então, quebramos um estaiamento. Ah, que delícia. Que gostoso, bem legal. A gente tinha acabado de passar o São Francisco, de noite, tava com vento de popa. Eu falo, quem gosta de velejar, fala assim, a vida vai de vento em popa, não sabe o que diz. Não veleja. Não veleja. Vento em popa, não quero, obrigado. Não quero, eu passo. Eu às vezes até prefiro um contravento, porque eu tenho o controle do barco. Eu tô indo a 2 nós, mas eu sei pra onde ele está indo. Mas popa... Não, e popa com mar de popa. E mar grande de popa. Então você vai e o mini ele vai que nem uma saboneteira, assim, vai descendo a onda, e ele não desce a onda, ele não tem peso suficiente, não sei, pra descer a onda que nem um barco com uma quilha grande, ele vai meio que sambando, assim. Então, jaibe voluntário o tempo todo, e numa dessas, a gente escutou um barulho, achou que era só a pancada do jaibe, beleza, meu pai entrou pra dormir, que tinha acabado o turno dele, e eu falei, pai, você tirou a placa solar? Porque eu tinha visto um cabo que parecia o terminal da placa solar, solto no convés, assim. Aí eu olhei pra aquilo, nesse momento a gente tinha tirado a Genoa, a gente tava só com a grande, pra ver se tipo, só a grande estabilizava mais do que a asa de pombo que a gente tava. E aí eu vi aquilo e falei, não é coisa não, é o estaiamento. E agora? E agora o que eu faço? Ai. E aí, tadinho, meu pai tinha acabado de entrar pra dormir, eu falei, pai, fica aqui no leme que eu vou ver o que aconteceu. Aí pensamos juntos uma gambiarra, a gente usou um cabo solteiro que a gente tinha pra tentar fazer uma simulação de estaio de fortuna, tipo, passou pela cruzeta oposta e travou nos mesmos terminais ali, numa tentativa infame de fazer... não, era o que dava. Porque era o estaio de força, se eu forço um pouquinho é o que derruba a máscara. E nesse momento a gente tinha 2 decisões, voltar pra Maceió, que era um porto mais seguro e fácil de entrar, no contravento, 60 milhas, contravento sem o estaio de força o mastro vai cair, ainda mais com a condição de vento que a gente estava, ou seguir um popa até Aracaju, mais umas 120 milhas, 120 milhas?
Não sei, mas era, tipo, bem mais pra Aracaju do que pra Sergipe. Do que pra Maceió, desculpa. E aí, vamos pra Aracaju. E aí, no momento que eu falei pra Cris Amaral, Cris, eu preciso de contato de pessoas em Aracaju. Ela falou, não vá pra Aracaju, todo, né? Toda a mística de não entre em Aracaju. Não entre em Aracaju, ecoando, assim. Eu tomei bronca, porque eu falei pra você não entrar em Aracaju também. Mas acontece que é um porto possível, sabe? É um porto difícil, é uma barra de rio que muda, então não é porque... Na carta náutica diz que você passa aqui, que você vai passar aqui. Eu acho que você tem que ter um conhecimento de como entrar e tal. E aí tivemos alguém pessoas... pra te ajudar. Justamente. E aí aconteceu um resgate, assim, cinematográfico. Porque a gente não sabia muito o que esperar, né? Eu achava que havia um rebocador e rebocar a gente pra dentro. Não um rebocador, mas um barco, né? Me mandaram a foto do teu resgate, então... Então, justamente. E nesse momento a gente tava só de Genoa, porque como a Grande começou a atravessar muito, eu falei, vamos ficar só com a Genoa, porque... vai tensionar um pouco menos a estrutura do estaiamento, e a gente já é uma Genoa 3, então não é algo que vai dizer que, então basicamente a gente fez essas milhas todas andando a 2, 3 nós, pra alegria do meu pai, que já estava muito confortável no barco, tadinho, ele achou posições assim... Ele tem coluna ainda? Lombar? Boatos que sim, eu acho que tem. Continua velejando, não traumatizou não, mas ele foi guerreiro. Mas ele vai de assim. Mini de novo, se chamar? Não, esse não. Eu acho que não. Ele não gosta mais de nada Mini, assim, Mini Cooper ele desvia, ele não gosta de ouvir a palavra Mini, ele já dá um arrepio, assim. Mini mercado, ele não vai? Não vai, nada Mini, mas... Ai, desculpa o microfone. E a minha mania de falar com objetos inanimados. Eu pedi desculpa o microfone. Eu vi que você ficou... aquele laudo, acho que talvez... Acho que algum especialista vai vir aqui e vai falar disso. Mas aí chegamos, 6 pessoas numa lanchinha, sei lá, de uns 16 pés, e 2 elas pulam na água e entram no meu barco. E eu assim, oi, tudo bem? Eles, então, você vai entrar em Aracaju? A vela. Eu falei, cara, mas como assim? Eu tô há 2 dias à vela, só de Genoa, no maior perrengue, achando que o mar vai cair, e você falou que eu vou entrar à vela num porto que falaram pra eu nem entrar, porque é muito perigoso? Ele, sim. E aí fui eu, o padre, né, que é o João, ai, agora que eu soube o nome dele, mas é o João de Aracaju, e... o Rodrigo, enfim, não lembro exatamente. Eu acho que eu recebi quem mandou foi o Fred de Aracaju. O Fred tava na lancha, ele que arquetipou o negócio, mas quem foi a bordo com a gente foi o Rodrigo e o João. O Fred me deu uma bronca. Você fica dizendo que ninguém entra aqui dá pra entrar sim, e mandou a foto. Um, né? Mentira, dá pra ser qualquer um sim, bem instruído, sabendo o que tá fazendo, é um porto, é uma opção. O que eu acho que ficou legal dessa passagem por Aracaju é que eu agora tenho Aracaju como uma opção. Porque eu entrava em desespero, eu falei, meu Deus, sai de Salvador até Recife. Porque ficou, Aracaju não, vamos perder o barco. É um bom porto, eles fizeram hoje em dia até a Receba, que é a regata... Receba não, Regata Sergipe Bahia, isso, né? Isso. Eu achei ótimo esse nome. Receba bem. E aí eles, dá pra sair e tal, tem o Rio Vaza Barris, tem o Rio Sergipe, a gente entrou no Rio Sergipe, que era um pouco mais fácil. E, enfim, super bem recebidos, a gente conseguiu trocar a peça e tal, e aí a gente voltou com mais um tripulante a bordo, então a navegação solitária virou em dupla e de repente em trio, porque o marinheiro do barco veio com a gente a bordo, ele que tinha feito o concerto, e aí ele tinha que voltar pra Bahia também, a gente falou, vamos aí. Já deu garantia, agora são só 150 milhas? Já é bom que a gente chega nessa fase, né? Só 150 milhas. Do lado, tranquilo. E aí, como ele tava a bordo e ele já conhecia um pouco mais do barco, a gente tava com estamento novinho, eu falei, agora eu vou brincar. Aí a gente fez try-sail, né? Botou balão e a genoa aí a gente fez andar. Aí chegou 8, 9... Esse era o mini que eu queria, entendeu? Só que sozinha na ida, eu não ia arriscar. Aí na refém eu até falei, vou fazer isso. Aí eu furei o casco e falei, não vou fazer isso. Aí na volta com meu pai contra vento, eu falei, não vou fazer isso. Aí estourou o spray, não vou fazer isso. A hora que ele tava a bordo eu falei, agora vai, é o meu momento de voar com esse barco. E aí usamos o balão, foi bem legal. E aí na chegada na Bahia acabou o vento, né, pra ser uma chegada triunfal. E a gente teve que se render ao motor de popa. Essa foi a conclusão de uma grande epopeia. Uma chegadinha de motor de popa. Mas... melhor do que pela Marinha. Melhor do que pela Marinha, não teve reboque. E você sofreu menos, né? Eu sofri menos, assim, acho que a cada milha eu fui sofrendo menos e gostando mais do que eu tava fazendo e ficando mais maluca, mas mais convencida de que eu espero fazer isso por bastante tempo ainda. Aproveitando, aí isso é essa aqui vai sair no podcast, mas eu vou usar num outro projeto que eu tenho, que eu tô fazendo aqui. É uma pergunta super fácil. Por que você veleja? Por que eu velejo?
É capciosa a pergunta. É fácil. É fácil, né? Tranquila. Eu velejo essencialmente porque eu gosto. Porque eu acho que quando a gente tá no mar, a gente percebe o nosso tamanho, o tamanho do mundo. E a gente percebe que a gente não é nada. Mas que a gente dá pra fazer muita coisa, dá pra ir muito longe mesmo, sendo uma coisa pequenininha no meio do mar. Né? E velejar faz com que você possa ir em qualquer lugar que chega de... Onde tem água, você consegue chegar velejando. Você pode ir daqui pra China, dá. Daqui pra Antártica, dá. Eu posso visitar Tamar na Groenlândia, se eu quiser, posso. Porque tem mar, tem vento, dá pra chegar, sabe? Essa possibilidade de ir cada vez mais longe. Esse estímulo enfim, de buscar e ir além. Se desafiar, de fazer projetos. Acho que a vela, pra mim, é muito mais isso, além de todas as camadas de tecnicidade que você pode ter, de como ganhar mais velocidade. Acho que eu velejo porque é um universo infinito, é um universo paralelo ao mundo normal que a gente vive e com infinitas possibilidades, assim. Então, até os objetos inanimados respondem pra gente. Até os objetos inanimados respondem pra gente. E agora a gente tá quase no final, mas tem um tempinho aqui, ainda que o Gustavão tá fazendo outra coisa ali, aí ele deixou. Mas, e agora você tá construindo marina? Marina fazendo marina, isso marina. É uma coisa narcisística? Talvez um pouco. Não. Não, eu ia perguntar se é reprodução partenogênica. Ah, bom, talvez. Não sei. É uma hipótese. Na verdade, isso foi meu TCC. Literalmente é pro meu TCC. Eu me formei em arquitetura pelo Mackenzie em 2022. E meu projeto final eu queria que fosse um barco. Não tinha quem orientasse para eu desenhar um barco. Então eu falei, vou fazer o lugar onde chegam os barcos, né? E desde então eu tenho mantido uma pesquisa que eu chamo de inventário de chegadas. Então é um formulário que eu desenvolvi onde eu analiso todos os portos que eu chego. Na época do meu TCC eram 7 portos que eu analisei na viagem que eu fiz do Uruguai até Recife. E hoje em dia a gente já está com mais de 30 portos que eu passei e eu homologuei nesse formato padrão. Isso tá para virar uma pesquisa de mestrado que eu estou negociando para acontecer aí nos próximos anos. Porque acho que eu trabalho já, vai fazer mais de 5 anos com arquitetura náutica, né, construindo barcos. Só que além de construir lanchas, barcos... né? Lanchas, infelizmente, o Brasil não tem tanto mercado, né, para veleiros. Mas temos veleiros uma pequena provocação. Por favor. Bom. E eu acho que é importante ter onde chegarem esses barcos, né? Não adianta nada você ter um monte de barco e eles terem que ficar ancorados e não terem onde desembarcar e tal. Então, para, né, dominar mais um meio da produção, não só navegar barcos, desenhar barcos, agora eu tô desenhando onde chegam os barcos. Porque eu acho que é muito importante, ainda mais no tamanho de costa de Brasil que a gente tem, é uma costa acidentada e que não tem tantos abrigos naturais assim quanto poderia. Tem vários, mas... se bem trabalhados, a gente consegue fazer com que tenha muito mais opções. Entre Salvador e Recife tem muito mais do que só Aracaju e Sergipe. E que Aracaju e Sergipe têm opções melhores de recepção para as pessoas. E, enfim, a ideia é seguir pensando em como fazer a cultura náutica no Brasil funcionar de uma forma mais objetiva e funcional e expansível. Na verdade, você quer ter barco, mas aí você vê o valor da marina. Não, vou fazer uma marina e aí posso ter barco. Tudo, arruma um cantinho lá pra Cusco. A gente faz a sede da Nós somos concorrentes, mas somos amigos. Justamente. Falar em concorrente, você tá com o curso de mestre. Conta os seus projetos que você tá fazendo aí. Faça as propagandas. Tem que fazer o jabá, né? Jabá, claro. Eu vou agora, na última semana de fevereiro, fazer uma turma de curso de mestre com a MM Náutica lá em Ilhabela. É presencial, online? Presencial, são 3 dias por semana, da semana do dia 19 ao dia 23 de fevereiro. Lá na Ilhabela. Lá na Ilhabela, tudo presencial, carta náutica na mesa, ensinar a usar régua paralela, todas as coisas. Acho que o curso de mestre é o mais legal, no fundo é o que você mais usa para navegação. É o mais gostoso, é o mais bonito. O capitão é uma camada de conhecimento muito legal a mais, mas é tanto tecnicismo que você acaba não usando tanto. E, bom, esse é um dos projetos. Estou em vários projetos com o pessoal de Ilha Grande. Eu estive lá ano passado para fazer uma palestra com eles na Copa de Aniversário. Eu vi as fotos, foi tão bonito. Não, foi lindo. E de lá saíram vários projetos muito legais que a gente está desenvolvendo. Dentre eles, um workshop de regata para mulheres, que vai ter regata do Bracuí agora em março. Vou. Você vai. Infelizmente eu não estarei presente, mas vou treinar uma tripulação feminina ou 2, a gente está vendo ainda o quórum, para participar da regata. Mulheres de Ilha Grande, a ideia é fazer consultorias online e um intensivão presencial no Dia da Mulher, dia 8 de março. Legal. No final de semana, em 8, 9 e 10, a gente vai fazer um intensivão
a bordo mesmo, treinando todas as manobras, com a intenção de mostrar que regata não é enfim, brincadeira de meninos, que as meninas podem brincar também, e que não é um ambiente tão hostil quanto parece, que falam-se uma língua própria, né, tem as bandeiras e as falas no rádio, mas que dá pra você estar lá de uma forma segura, não precisa botar balão se não quiser, mas é legal se quiser colocar, dá pra colocar também, mas participar é importante. Então, basicamente, eu tô com esses projetos de compartilhar um pouco do que eu tô fazendo agora, do que eu já fiz, e, enfim, contar a minha história e compartilhar o que eu aprendi. E tem uma oportunidade muito legal que apareceu agora, no Vela Show deste ano, na cidade de Ilhabela, dia 14 de junho, às 16 horas. Darei uma palestra sobre minhas últimas aventuras aí, que eu estou chamando de Contornando Pedras, a trajetória de uma mulher na vela. Legal, faz... Né? Afinal, eu comecei contornando a laje dos moleques num barco tripulado. E agora contornei Noronha sozinha, Fastnet Rock no meio do caminho. Então, estou aí... Não quaisquer pedras, hein? Não. Tem alguma coisa aí, eu preciso trabalhar holisticamente. Elas respondem. Você fala com as pedras, elas respondem. Filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, as pedras com o olhinho, assim. Enfim, legal. São esses os projetos e... Enfim, E a Mini, fica aí. Eu gravei com a Isabel Pimentel semana passada. Vai ser o episódio 67. Vai depois do seu, ela falou de você. A Bel é uma referência. E ela passou por vou dar spoiler aqui rapidinho. Ela passou com o Petit Bateau, o segundo mini dela. Ela, em Guarapari, ela também bateu numa pedra e fez um tubolite ali. E ela vendeu o francês que comprou, que retirou o tubolite lá. Ela fez umas 5 travessias do Atlântico com esse barco com um tubolite ali no lugar. Ela me deu uma bronca por não ter tubolite a bordo. Juro, acho que ela quase entrou pelo celular me esgana. Ela falou, como que você não tinha tubolite? Eu quero trazer aqui o Vinícius da Náutica Tintas, só pra gente fazer propaganda de massa epóxi, que tubolite é marca, né? Certo, justamente. A dele acho que é Tech Epox agora. Enfim. Aqui pela Baixada não vende mais tubolite, é difícil achar. Eita. Mas eu não saio pra lugar nenhum. Eu nunca mais. Sem meus dois potinhos. Se eu abrir agora, vai ter um tubolite, porque vai, sei lá, o carro, o barco. Não, eu já consertei em casa, encanamento. Logo eu conheci a Vivi, né? Tava vazando, eu quebrei ali o gesso, fiz uma marcha tubolite, botei, pronto. Inclusive ele não é pra barco, né? Ele é feito pra tubo, tubolite. Esteticamente ficou uma caca. É muito legal como a arquitetura e a náutica se mesclam, né? Se você calcula a calunga lá do mestre, é o mesmo cálculo de topografia pra você mapear o terreno, a mesma conta. O tubolite vai consertar o casco, é a mesma conta que tudo você ali, conserta hidráulica. faz tudo mesmo. Obrigado, é sempre tão legal conversar contigo. Da última vez que eu conversei online, a Vivi chegou e falei, Vi, você não sabe, você perdeu. Foi tão legal, foi tão legal. E é pena que também aqui a gente grava aqui, mas a gente tem o antes que a gente se encontrou, vai ter o depois agora. Essa parte também a gente infelizmente não pode colocar. Eu tenho que voltar agora no 666. Não, você vai voltar antes, mas já que você veio no 47, veio no 66, quando eu fizer o 666, tá combinado, vai ser contigo. Eu vou estar bem, você já vai estar inteira, tudo certo, eu já vou estar de bengala, mas tudo certo. E você tem que aumentar aí eu não vou. Não, aí... Gente, aí sabe que eu tava fazendo uma lista de nomes que é um desespero pra mim, né? Quem que eu vou chamar? Tem uma vantagem que agora é mais fácil, o pessoal vem. O pessoal, vou. Vem, o Tozinho veio de Curitiba, Sucena veio de Ilhabela, fácil, assim. Então, acho que, né? Mas pode contar história. Eu fiz uma lista, tem mais de 100 nomes. Ai, que beleza. De gente interessante. E eu tô gostando que as últimas aqui veio a Priscila, vem você, a Isabel, vem um monte de mulher que faz as coisas. Ótimo, né? Mas isso é para outro dia. Gente, obrigado. Obrigado a você, Marininha. Sempre bom ter Marina espaço. Que faz Marina. Marina, menina que faz Marinas. Olha só, eu tenho meu branding pronto. Tem seu branding pronto. Gente, obrigado, Gustavão. Desculpa a gente ter estourado o tempo aí. Obrigado a todos vocês que escutam, assistem a gente tá aqui no Spotify, YouTube. Deixa umas mensagens nos comentários aqui. É bacana, compartilha com amigo se gostar. Se não gostar, compartilha com o inimigo. Ele vai ouvir minhas piadinhas. Daquela do externo, aquela tá doendo até agora. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.